Oi, pessoal. Olá, que tal? Oi, turma. Beleza. Vamos começar então? Então tá, turma, ó, essa aula ela é vocês podem me interrompendo quando quiserem, tá bom? Ela é uma aula, deixa eu começar acho que já está gravando. Ela é uma aula assim que tem um racionário bem, tem um pessoal tendo tutorial de psiquiatria. Ah, então beleza. Então vamos esperar eles então, tá bom? Porque eu acho que é interessante a gente pegar aí desde o começo todo mundo. Então vou desligar o meu vídeo aqui e quando vocês puderem daí dê um toque daí, tá bom? Obrigado por avisar, Eduarda. Muito obrigado. Obrigado, Maria Eduarda. Valeu.
Obrigado, turma. Acho que beleza. Então, vamos lá. Então, tá. Então, como eu estava falando para vocês, acho que essa aula é super importante para a gente criar um raciocínio bem lógico sobre a anosmia. A gente já comentou sobre perfuração de septo, mas principalmente vocês criarem um raciocínio lógico quando vocês pegarem uma tomografia na mão, porque a história clínica ela vai se confundir muito, ela tem várias nuances. Então, acho que fica interessante vocês entenderem a tomografia, tá bom? Então, beleza. Então, essa é a nossa tela aqui, que a gente está aqui com a nossa aula, então. Então, vamos lá. A gente vai se falando e vamos perguntando, manter isso o mais dinâmico possível, tá bom? Em virtude que a aula ela é bem complexa, assim, a gente precisa ter bem em mente tudo como as coisas vão acontecer, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, vamos falar sobre perfuração de septo nasal. Deixa eu mudar isso aqui, que eu acho que fica melhor assim. Beleza. Então, vamos lá. Vamos pelas definições. Então, perfuração de septo nasal, ela é um defeito do septo nasal, né? Os folhetos, ou seja, o mucopericôndrio e mucoperiósteo, a gente tem de um lado e de outro lado, e no meio daí eu tenho o septo nasal, que pode ser então cartilaginoso ou pode ser ósseo, então a lâmina perpendicular do etimoide, o vômer ou a cartilagem quadrangular. E essa aqui é a divisão que a gente tem de dentro do nariz. A perfuração de septo ocorre mais comumente ao longo do septo cartilaginoso. Os sintomas podem incluir normalmente obstrução nasal, porque o fluxo de ar no nariz ele é um fluxo laminar que ele ocorre de maneira semelhante em cada narina. Se você tem a perfuração, eles se cruzam o fluxo do ar e o paciente tem uma sensação de obstrução nasal. Sangramento nasal, porque nesse movimento, quando você está cruzando o ar, você acaba escavando a borda cortante da perfuração do septo nasal, e isso faz com que você tenha formação de casca e sangramento nasal, e podendo ter mau cheiro. Então, basicamente, esse é o exame físico, essa é a rinoscopia anterior que a gente tem daí dos pacientes, e aqui é um desenho esquemático sobre a perfuração de septo nasal. Ela pode ser de várias amplitudes, mas, enfim, essa é a doença que a gente está estudando agora. A etiologia, então, da perfuração de septo nasal, lógico, que inclui trauma. Às vezes o paciente ele bate o nariz, quando ele bate o nariz, ele faz um hematoma de septo. Esse hematoma de septo, você descola o mucopericôndrio do septo nasal, e isso você pode fazer, você pode levar um sofrimento da cartilagem e o paciente daí ter a perfuração daí de septo nasal. Pode ser autoimune, infeccioso, como sífilis, doença fúngica, tuberculose, como foi comentado daí na nossa tutorial, mesmo neoplasias, como a gente comentou. Então, a perfuração de septo ela pode ser iatrogênica, ou seja, após uma cauterização de sangramento nasal, ou mesmo após uma septoplastia. Ela, após a cirurgia de septoplastia, ela está aí entre 0,5% a 3% dos casos clínicos. As outras causas podem ser, como a gente comentou, o uso de drogas intranasais, como estava dentro de drogas ilícitas, como estava na tutorial que a gente apresentou previamente, ou mesmo o uso de corticoide tópico, o uso de vasoconstritor. Pessoal que é exposto em marcenaria ou metalurgia, ele tem uma exposição às vezes maior ao níquel e isso pode causar perfuração de septo nasal e aumento de incidência de carcinomas. O suprimento sanguíneo, então, para o septo nasal, ele vem das artérias esfenopalatinas, da artéria etimoidal anterior e posterior, isso é mais a título de curiosidade mesmo. Acho que a ideia da aula é a gente montar um raciocínio lógico sobre a patologia. As perfurações septais, então, elas alteram o fluxo do ar, causando esse turbilhonamento, isso que dá a sensação do nariz trancado
e das crostas. Então, essa perturbação do fluxo de ar laminar, como eu falei para vocês, que dá ele pode causar um assovio, se a perfuração for pequena, ou uma sensação de que o ar não está passando dentro do nariz. O paciente, ele assopra, ele fecha uma narina e assopra, e daí ele sente que o ar passa, mas ele não consegue respirar pelo nariz. Essa questão do assovio, eu vou contar uma coisa para vocês, que um paciente meu que eu operei, foi assim, ó, eu operei o paciente, ele ficou com uma perfuração de septo, né? E, não, isso é fato, é verdade, eu juro para vocês. E daí ele chegou no meu consultório e falou assim, então, eu perguntei, daí, Marcelo, como é que tá a respiração? Putz, sensacional, doutor. Cirurgia de septo melhorou super. Eu falei assim, que bom, Marcelo, fico feliz do seu comentário. Então, pois é, eu tenho um problema só. Fala, Marcelo, o que é? É que quando eu faço esforço físico, meu nariz, ele apita. Eu falei assim, como? E ele começou a mostrar como o nariz dele assoviava, meio que gemendo. Eu não entendi direito. Eu falei assim, pô, Marcelo, não faz muito sentido, né? Porque dificilmente as pessoas respiram desse jeito, né? Mas durante a atividade física, ele falou assim, não é? Eu não entendi direito. Eu falei assim, tá, Marcelo, seja mais claro, o que tá acontecendo, né? Daí o Marcelo falou assim, então, pois doutor, é que quando eu estou fazendo atividade sexual com a minha esposa, e assim a gente vai chegando assim, o clima vai esquentando assim, isso começa a apitar e ela começa a dar risada e tá desconcentrando a gente. Cara, eu não sabia onde me enfiar, assim, porque ele relatou aquilo com uma dor no coração, assim, sabe? E eu falei, puta, Marcelo, isso é grave mesmo. Então, isso fica interessante, né? Sei que às vezes é uma coisa que pra gente não percebe tanto, mas ele falou com dor no coração. Falou assim, olha, isso tá me atrapalhando, assim, meu desempenho. Enfim, mas isso aconteceu comigo, eu juro para vocês, só a título de curiosidade. E às vezes quando você suspeita então de uma de uma doença ulcerogranulomatosa, realmente a biópsia é o que acaba sendo sendo a conduta que a gente acaba tendo com esses pacientes, né? Então, sobre a perfuração de septo, uma história cuidadosa, né? Acho que deve sempre ter. O questionamento, como eu falei, a delicadeza no questionamento de drogas ilícitas, como eu falei para vocês, de higiene. E a coleta de dados deve incluir quanto tempo iniciou isso, a duração disso, dos sintomas. O exame físico a gente sempre deve ter a prerrogativa, né? E sempre lembrar que perfurações amplas de septo nasal pode ocasionar que é um nariz em cela, né? Que sintomas de perfuração de septo pode causar impotência sexual. Quer dizer, é um animal, né, Leonardo? Mas sim, nesse caso, sim. Então, daí pode causar um nariz em cela que a gente chama, né? Então, relacionado então à perfuração ainda, os pacientes com antecedência de septoplastia, como eu falei para vocês, né? Isso aí você não precisa fazer biópsia nos pacientes, né? Os exames que inclui para investigação de doenças infecto-contagiosas, elas estão aqui relacionadas, né? A imagem da tomografia computadorizada a gente pede para fazer algum diagnóstico diferencial, às vezes de tumor, alguma coisa assim. E na suspeita de TB, como a gente falou, a gente faz os testes para tuberculose, né? O tratamento de perfuração do septo nasal, então ele pode ser um tratamento médico e pode ser um tratamento cirúrgico. Então, como eu falei, eu não tenho compliance com ninguém, mas o que o nariz ele gosta, ele não gosta de pomada. Isso é uma coisa que é interessante vocês terem em mente. O nariz gosta de creme. Então, eu basicamente uso muito quadriderme creme, ou diprogenta creme, ou troque N creme, é sempre creme. É o que faz a remoção das crostas de dentro da cavidade nasal. Se você não tem a crosta, você não tem sangramento nasal. Se você não tem as crostas, você diminui aquele desconforto
do paciente ter alguma coisa dentro do nariz, aquela sensação de casca, que ele precisa tirar alguma coisa de dentro do nariz. Se você não tem a crosta, você acaba ocorrendo um fluxo respiratório muito melhor, tá bom? Existe muito tipos para reparo cirúrgico. O pessoal da Austrália, que é um pessoal super bom de rinologia, a rinologia australiana é muito boa, o que eles fazem? Eles aumentam a perfuração. Então, eles não se preocupem em fechar a perfuração, eles aumentam a perfuração de septo e isso diminui o sintoma clínico do assovio, quando é assovio. Quando a perfuração está ocasionando crostas, lógico, daí você vai ter que acabar realizando retalhos, ou a gente pega, às vezes, o muco pericôndrio da orelha para servir como guia de sustentação para que a mucosa nasal possa crescer, tendo, como a gente faria com uma timpanoplastia. A gente usa o muco pericôndrio da orelha para você deixar como retalho, para você fazer para você fechar em caráter de enxerto, ou mesmo quando você roda um flap para dentro para fechar o retalho. Aquilo que eu falei para vocês, isso aqui é um flap que pode ser usado, passar esse slide aqui anterior, ó. Tá vendo? Você faz uma incisão bicoronal, você pega essa galha aqui, que é um periósteo, e daí você faz uma perfuração no seio frontal, e você faz para reparar, como eu falei para vocês, na doença do estésio neuroblastoma, na questão cirúrgica. Mas isso dificilmente a gente faz para cirurgia de perfuração de septo, mas só para vocês terem uma ideia de um tipo de flap que a gente usa para reconstrução de base de crânio. Então, quando você tem perfuração aí de 20 milímetros, ou seja, de 2 milímetros, realmente o reparo cirúrgico com flap, com enxerto, ele é muito, muito pobre mesmo da gente ter um controle. As perfurações grandes, elas podem se beneficiar com um aumento posterior. Então, aquilo que a gente percebe, muitas vezes a gente faz cirurgia de base de crânio, da região do esfenoide, a gente faz uma ampla perfuração de septo posterior e o paciente não tem queixa nenhuma. Então, muitas vezes a gente até promove o aumento dessa perfuração em direção mais posterior e isso reduz a queixa clínica do paciente. A neoplasia mais comum que causa, então, a perfuração do septo nasal realmente é o carcinoma de células escamosas, e as crostas crônicas da perfuração de septo pode aumentar, então, isso que eu falei para vocês, mau cheiro dentro do nariz, aquela sensação de casca ou obstrução nasal e a sensação de sangramento nasal. Uma deformidade maior, já que você tem uma perfuração de septo nasal, ou seja, você tem uma perda da cartilagem quadrangular do nariz, que é essa parte mais anterior do nariz, você acaba podendo desenvolver o nariz em cela. O nariz em cela é quando você fica com a ponta nasal aqui e você tem um afundamento dessa região do dorso do nariz. Você tem aqui o osso próprio do nariz, depois você tem essa parte que é do dorso do nariz, que é desempenhada pelo septo nasal. Então, se você perde a sustentação, você fica com isso aqui alto, com isso aqui baixo, né, que daí é o nariz em cela e a ponta projetada. Então, esse é o nariz em cela. E sempre tem em mente que perfuração de septo nasal, e esse é o motivo de ter colocado essa aula, basicamente o meu raciocínio clínico dessa aula aqui chama-se multidisciplinar. Você ter ideia que algumas patologias da cavidade nasal, elas são de abordagem multidisciplinar. Esse é de todo o contexto da aula, esse é o principal que eu quero que vocês tenham em mente. Não ficar tão focado em questão nasal, mas sempre imaginar que ele é uma doença que ela tem, que ela precisa ser abordada de caráter multidisciplinar, como reumatologista, infectologista, oncologista, ou mesmo psiquiatra, com pessoas que fazem uso de drogas ilícitas dentro da cavidade nasal. Tá bom? Essa é a parte de perfuração de septo nasal. Perguntas fora desempenho sexual dos meus pacientes, alguma coisa a mais? Posso tocar?
Ok. Beleza, vamos lá. Cara, deu um bug aqui. Não caiu, desabou. Esse Leonardo tá engraçado hoje. Isso aí, Leonardo, não caiu, desabou, agora voltou. Boa. Cada uma que eu tenho que passar nessa minha vida, viu? Então, beleza. Então, vamos lá. Muito café, beleza. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Agora, então, a gente vai falar sobre... Aqui, ó. Sobre, então, anosmia, beleza? Vamos lá, porque eu acho que essa parte dos tumores, essa parte que vai ser um pouco mais cansativa, então a gente vai tocar para não extrapolar muito o tempo de vocês. Então, lógico, lembrando sempre da goteira olfatória, né, que eu sempre comento com vocês nessa região aqui. Então, o nervo olfatório ele fica nessa região da goteira olfatória, por isso que aquele estésioneuroblastoma, ele é um tumor que ele se origina realmente nessa região aqui, ó. Tem comprometimento para a cavidade nasal, para a base de crânio, um tumor extremamente agressivo. E esse vídeo é um vídeo, um slide. Amanhã a gente vai ter uma aula sobre Covid na Itália, 19 horas. É bem legal de assistir. Depois eu passo o link para Camila, aliás, quero pedir publicamente desculpa para Camila, que eu sempre escrevo Camila com C e com K, né? Então, desculpa, Camila, mas eu já corrigi aqui. Depois eu passo o link para vocês verem. O Pipo é um grande amigo meu, ele mora na Sicília, ele vai falar sobre Covid na Itália, tipo, o que eles fizeram de errado, o que aconteceu, quais as condutas que ele tem, como eles acham que as coisas chegaram a esse ponto, vai ser bem interessante. Então, aqui mostrando essa parte da goteira olfatória, então, tá bom? Só para vocês lembrarem daí, tá? Então, voltando aqui agora sobre a anosmia, então o cheiro é responsável por 99% da quimiosensibilidade, enquanto o sabor é responsável pelo resto. Então, normalmente você precisa ter o olfato para você ter um gosto da comida. Então, é muito comum os pacientes chegarem para a gente com alteração do olfato e depois eles falaram que eles perderam o paladar também, muito comum. Então, a anosmia é a incapacidade de perceber o odor, né, que pode ser temporário, permanente, adquirido ou congênito. Qualquer bloqueio mecânico, como a gente falou na nossa aula, pode impedir a capacidade de absorção do olfato, assim como problemas inflamatórios, como o Dudu falou do Covid, como a gente falou bastante durante a aula também, e obstrução nasal, como os pólipos nasais. Causas neurológicas, então, entramos agora no multidisciplinar aqui, que eu acho importante a gente sempre ter em mente, né? Sempre lembrar é uma queixa otorrinolaringológica, mas é uma queixa total que pode ser de cunho neurológico. Então, sempre lembrar de investigação de doenças degenerativas do sistema nervoso central, tá bom? Então, aqui eu falo só, estou comentando, depois vocês têm acesso a essa aula, que é a partícula com as moléculas de odores, elas vão na cavidade nasal mesmo. Outra coisa para falar para vocês, nas quartas-feiras, às 19 horas, a gente está fazendo, o pessoal da USP, eu participo da USP, a gente está fazendo, vai ser todas as 19 horas, também vai ter uma aula, mas essa vai ficar para sempre. Acho que o nome vai ser RinoWeb, isso é uma coisa que a gente ficou ontem o dia inteiro conversando sobre isso, mas depois eu passo para vocês. Isso vai ser para sempre, eu vou colocar vocês nesse esquema, com o pessoal da USP. Então, daí falando aqui sobre a anosmia, cada cavidade nasal contém aqui milhões de células, enfim, só para a gente saber, o bulbo olfatório, acho que é só montar o raciocínio de que a gente tem que ter, sempre imaginar a hiposmia, anosmia como uma queixa de otorrinolaringologia quando envolve vírus ou quando envolve um bloqueio mecânico de tumor, seja amartoma, polipose ou uma rinocinusite aguda ou crônica, mas sempre ter em mente aquilo que eu falei para vocês, uma luzinha sempre piscando para doenças degenerativas do sistema nervoso central. Tá bom?
aquilo que a gente comentou sobre, aquilo que a gente comentou sobre o COVID. Então, o COVID é uma doença que ele pode ter como a hiposmia ou anosmia, em quase 60% dos casos, como primeiro sinal clínico de nariz. O paciente não precisa ter coriza, não precisa ter espirro, não precisa ter obstrução nasal, ele começa com hiposmia, anosmia e vai direto para falta de ar, mialgia, febre e dificuldade respiratória. Então, aquilo que a pessoa espirra do seu lado, você acha que já é COVID. Não imagine isso. Você simplesmente essa alteração de olfato. Então, a gente tem que ficar ligado nas alterações de olfato. Lógico que um TCE, um traumatismo crânioencefálico, pode fazer uma lesão de bulbo, mas principal e outro fator que eu volto a falar para vocês que não pode esquecer são os processos neurodegenerativos, né? Isso a gente não pode esquecer, tá bom? Então, aquilo que a gente comentou, esses processos neurodegenerativos, principalmente Alzheimer e principalmente Parkinson. Não quer dizer, como eu comentei na tutorial, que o paciente que ele apresenta, um paciente mais idoso, uma hiposmia, uma anosmia, ele vai desenvolver, ou isso altera o prognóstico, ou é um sinal maior subjetivo de uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Não pense isso, mas não deixe de pensar isso. Na vida a gente sempre deseja o melhor, mas sempre se prepara para o pior. Isso é uma regra que a gente tem que ter sempre na arte médica. Então aqui a gente já falou sobre tabaco, drogas, o meningioma e algumas drogas. Isso é interessante também, inibidores da ECA. Então, pacientes que estão fazendo tratamento de hipertensão arterial sistêmica, observar se eles não fazem alteração do olfato. E daí concilia, às vezes, o paciente ser um pouco mais idoso, ele começa com uma alteração de olfato, porque às vezes ele começou um tratamento para hipertensão, e na sua cabeça você já imagina que ele vai ter uma lesão degenerativa. Então, aquilo que eu falei para vocês, calma, deseje o melhor, mas pense que as coisas piores elas realmente podem acontecer, mas não precisa você já começar a pensar em doença degenerativa e esquecer que ele está tomando um inibidor de ECA ou um remédio para tireoide, tá? Então, nos Estados Unidos, a anosmia atinge cerca de 3% da população e a gente tem aqui em 2016 alguns dados de disfunção olfativa que envolveu alguns pacientes, demonstrando alguns dados estatísticos, onde a anosmia afetou de 14 a 22 pessoas acima de 60 anos de idade. Então, se a gente não tem prevalência de 14 a 22% de pessoas com Alzheimer, mas a gente também não tem questão relacionada com pacientes que fazem uso de inibição de ECA, mas você vai ver o remédio para tireoide, mas você vai botando tudo isso dentro de um saco e daí vai aparecendo essa questão da hiposmia, né, ou da anosmia. Então, a perda súbita do olfato, ela pode ser por trauma, por infecção viral, a gradual alérgica ou neoplásica, e as intermitentes, elas podem estar relacionadas com rinite alérgica ou com o uso de drogas. Então, o paciente fala que às vezes piora, às vezes melhora, às vezes piora, às vezes melhora. Isso normalmente quadros alérgicos podem estar envolvidos. Paciente idoso, queixas degenerativas, como eu já falei para vocês, né? E o paciente ele refere muito a questão de o café. É impressionante como os pacientes, como tem gente que toma café no mundo, né? Uma bebida fantástica mesmo, né? Não tem ninguém que fale mal de café, né? Porque ela pode causar alteração de sono, né? E às vezes o uso do café, eles usam muito para quem não tem alteração de colesterol, aquele óleo de coco, que é o ácido caprílico, que é um triglicerídeo de cadeia média, que ele é um carreador da cafeína pela barreira hematoencefálica. Então, por isso que o paciente eles fazem aquele shot de manhã cedo, às vezes antes de ir para a academia, que é o Bulletproof, né, que é aquela empresa da Califórnia que desenvolveu isso daí. Então, vocês misturam café com óleo de coco, como ele tem o ácido caprílico, e como o cérebro puxa muita gordura como fonte de energia para sustentação neuronal, você toma isso em jejum, ele carrega direto a cafeína junto com o ácido caprílico para dentro do sistema nervoso central. É um grande estimulante, por isso que essa empresa explodiu na Nasdaq, esses negócios.
Mas, enfim, só colocando aqui para vocês a curso de café. O teste que a gente usa, esse UPSIT, é o teste que a gente usa de questão para avaliar a questão do olfato dos pacientes, né? Os exames de laboratório, a gente pede tomografia em questão de investigação de tumor, né? Um dado que é super importante aqui, ó, que a ressonância magnética foi utilizada para avaliar perda olfativa idiopática em 55% das vezes, mas encontraram uma anormalidade na imagem que explica a perda em apenas 0,8% das vezes. Então, ressonância magnética é um custo caríssimo. Então, muitas vezes você pede uma tomografia computadorizada, contrastada, que já vai fazer o mesmo efeito daí da ressonância. Tá bom? E o tratamento dos pacientes com manejo de anosmia, então, ou de hiposmia, o que a gente faz é isso, é tratar, é investigar a causa para que a gente possa tratar essa patologia. E sempre lembrando que hiposmia e anosmia é multidisciplinar, né? Sempre lembrando isso. E o prognóstico realmente ele é muito incerto porque ele depende muito da causa. Beleza? Dúvida? Então, beleza. Obrigado, Eduarda. Obrigado, Eda. Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre tumores nasais. O que é a ideia? O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês vejam esse slide aqui. Ó. Esse slide. Tá bom? E vocês vendo esse slide, no final dessa aula, vocês têm que olhar cada uma desse slide aqui e na cara vocês vão ter que responder para mim o que é isso. Então, eu vou precisar de 20 minutos, então eu preciso que vocês foquem muito, prestem atenção nisso, que eu vou fazer isso aqui se tornar fácil, viável, factível para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Tumores nasais, então. Então, lógico, são entidades raras, sintomas normalmente inespecíficos, como obstrução nasal, rinorreia, e são classificados conforme a etiologia, tá bom? E o diagnóstico normalmente é por imagem ou anatomopatológico. Então, o primeiro que a gente vai falar é o papiloma nasosinusal, que a gente fala muito que o papiloma ele pode ser o invertido, o colunar ou o invertido. O papiloma invertido, muitas vezes, é aquela verruga, a verruga vulgar que a gente tem na entrada do vestíbulo nasal. Esse é o papiloma invertido. O colunar, ele acomete meato médio, mas o principal que eu quero que vocês tenham em mente é isso aqui, ó, essa imagem. Essa imagem do papiloma invertido. Lembra que eu falei para vocês que a gente bati muito forte na tutorial? O que é um pólipo? Um pólipo é uma massa que parece uma bexiga única de contorno liso. O que é um papiloma? Um papiloma, veja, couve-flor, aspecto de caixa de uva. São várias lesões regulares, amontoadas de maneira irregular. E o que é a história do estésioneuroblastoma? É como se eu pegasse um papel, lembra que eu falei para vocês? Eu amassasse um papel e jogasse dentro da cavidade nasal. Tem uma lesão toda irregular, sem qualquer tipo de características. Então, o papiloma invertido é essa lesão, que é uma invaginação neoplásica da mucosa para dentro do estroma. Ele está relacionado com um tumor, que é o carcinoma escamoso. Gente, não pode esquecer isso. Não pode esquecer isso. O papiloma invertido é uma lesão benigna com características malignas. Esse é o principal que vocês têm que ter em mente do papiloma invertido. A lesão benigna, que em 15% estatisticamente pode se tornar maligna. Tá bom? Tem alta taxa de recidiva. Aqui a incidência é muito mais comum em homens. Homens de após quinta ou sexta década de vida. Então, não esqueçam disso. Papiloma invertido, se as pessoas perguntaram para você, papiloma invertido, ele pode se tornar câncer? Sim, ele tem um potencial de malignidade. É assim que a gente fala sobre a lesão. Tá bom?
O papiloma, quando ele quando ele tem a origem na parede lateral, ele tem um maior poder de malignidade, e a hipótese etiológica é com HPV, a hipótese etiológica. Então, obstrução nasal, rinorreia, hiposmia, epífora, dependendo do tamanho do tumor. Tá bom? Na videonasoscopia, aquilo, massa polipoide, irregular, rosa, com consistência firme. Tomografia computadorizada, ele capta contraste. Aqui, ó, capta contraste. A ressonância magnética tem um formato cerebriforme. O tratamento sempre é cirúrgico. Tem uma questão de classificação dos papilomas invertidos, que eu vou deixar aqui relacionado para vocês daí. E tem uma alta incidência de tabagismo, que a gente vê as principais queixas de manifestações clínicas. E esse é o slide que é legal, que eu quero mostrar para vocês. Ó. Então, o que parece, ó, dentro desse slide aqui? Ó, o que é importante vocês terem em mente? Ó. Olha a distância que eu tenho aqui. Ó, tá vendo? Aqui é o assoalho do nariz, aqui é a parede medial do seio maxilar. E olha a distância que eu tenho daqui até a órbita. Tá vendo? E quando eu tenho aqui, essa distância está totalmente alargada aqui, ó. É um alargamento do complexo osteomeatal. Mas o pólipo antroconal de Killian, ele pode fazer. Mas uma coisa que o pólipo não faz é essa hiperestose aqui, ó. Ele faz um aumento do realce ósseo. Veja como está o meu realce ósseo aqui, ó, no assoalho da órbita. Olha a diferença. Olha como aqui eu mal posso ver. O branco é o osso, né? Mal consigo ver o branquinho aqui. Olha como aqui o branco ele é muito mais evidente. Então, isso é bem característico. Normalmente, o papiloma ele faz uma área de hiperestose, onde ele está onde ele está implantado originalmente. Então, essa é a grande diferença que eu tenho do papiloma. Então, isso aqui é uma doença que cresceu aqui dentro, ele alargou o complexo osteomeatal, ele fez uma reação de hiperestose. E a ressonância magnética, ele é bem claro, tá vendo? Parece um cérebro dentro do nariz, ó. É essa invaginação, por isso que é um papiloma invertido. Ele vai se invertendo dentro dele mesmo e faz esse aspecto de massa encefálica aqui, ó. Tá bom? Beleza? Então, ponha em mente essa imagem, lembra da questão de hiperostose, ponha em mente essa imagem, que parece que eu tenho um cérebro dentro da cavidade nasal, é o papiloma invertido, tá bom? Pólipos coanais agora, como a gente já falou muitas vezes, o mais comum é o pólipo antrocoanal de Killian mesmo, que até foi um diagnóstico diferencial da nossa aula que a gente teve anteriormente, tá bom? Então, o diagnóstico tanto pode ser em criança, adulto, jovem, normalmente a obstrução ela é unilateral, e a tomografia computadorizada, olha aqui, ó, gente, presta atenção, eu vou voltar na outra tomografia, mas eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Observe que a distância que eu tenho aqui do ponto mais alto dessa angulação que eu tenho da parede medial do seio maxilar, tá vendo? Os dois lados são iguais e a distância até a órbita é igual. E eu tenho um velamento, então parece que alguma coisa cresceu, saiu daqui e veio aqui para dentro. Ó. Olha aqui nessa imagem aqui, ó. Essa imagem diz tudo para vocês entenderem qual que é a diferença. Porque a imagem é muito semelhante, os dois têm velamento abaixo dos olhos, é igual, mas só que o pólipo antrocoanal de Killian, ele não abre espaço, ele não empurra o complexo osteomeatal, que é o canal de separação entre a cavidade nasal e o seio maxilar. E quando você tem o papiloma invertido, você vê que ele está parecendo que ele cresce e ele vai ampliando, ele vai ganhando espaço nessas estruturas. Então, essa é a diferença dessa imagem tomográfica que eu vejo, que eu não tenho um alargamento do meu complexo osteomeatal para essa imagem que eu tenho, parece que esse corneto inferior desse lado de cá, parece que ele caiu, ó, parece que derrubaram ele, ó. Então, isso é um papiloma invertido, porque ele ocupou espaço, ele foi se expandindo dentro da cavidade nasal. E esse aqui foi alguém que foi crescendo e foi ocupando a cavidade nasal. Então, essa é a diferença
basicamente tomográfica entre o papiloma invertido e um pólipo de Killian. Tá bom? E o angiofibroma. Então, o angiofibroma é aquele tumor, ele é benigno, porém ele é extremamente agressivo, ricamente vascularizado, como a gente já falou várias vezes. É um tumor do sexo masculino, como eu já falei várias vezes. Incidência em criança, adulto, jovem, como eu já falei várias vezes para vocês, tá bom? E os sintomas é isso, obstrução nasal progressiva e sangramento nasal, muitas vezes de altíssimo volume. Então, o tumor apresenta um componente vascular. Para vocês terem uma ideia do que é o angiofibroma, pega um novelo de lã. O angiofibroma é exatamente um novelo de lã. Cada linha é um vaso, então não tem onde você pegar, não tem o tumor, ele não tem um estroma fixo que você pode indo puxando ele para manipulação cirúrgica, porque onde você pega, você vai estourar um vaso e ele vai começar a sangrar. Então, o tumor que você na cirurgia você nunca toca no angiofibroma. É um tumor que a gente fala que a gente tira em um bloco só. Você tem que indo trabalhando sempre ao redor do tumor. Não tocou no tumor, acabou a cirurgia. Porque são vasos com uma váscula, com uma túnica elástica muito ruim, então eles não fazem retração da musculatura, o sangramento não para, é um inferno mesmo. Uma vez a gente operou uma criança, a gente ficou umas 18 horas operando, foram 22 bolsas de sangue, foi 65 ampolas de adrenalina, é aquele tipo de cirurgia que você está no meio da cirurgia e fala assim, meu Deus do céu, só quero ir embora para minha casa. Como é que eu faço para ir embora para minha casa? Então, a tomografia computadorizada, a gente tem esses sinais na lesão da fossa pterygo-palatina, que é esse sinal de Hohmann-Miller, o sinal antral, que pode ocupar toda a cavidade nasal. Então, aqui vocês podem ver, então, você vê que isso aqui não é um pólipo, ó, tá vendo? Isso aqui é septo nasal, isso é corneto inferior, esse é o pólipo aqui, é o angiofibroma, não é pólipo. Lembra da lesão de pólipo? É completamente diferente. O pólipo é lisinho, ele é redondinho, bonitinho. Olha aqui, ó. Você vê que isso aqui é um estroma mais firme, ó. Você vê que ele não é transparente, a vascularização é diferente, ele é bem rosáceo, violáceo, assim, ó, com cara de sangue isso daí, ó. O pólipo é uma coisa mais transparente, ó, tá vendo? Quando você pega a tomografia aqui, ó, tá vendo? Ó, a lesão aqui dentro do seio, ó. E a lesão que apresenta no pólipo é uma lesão posterior. Se eu tirar isso aqui da frente, deixa eu ver se eu consigo tirar. Aqui, ó. Que eu coloquei aqui para vocês, ó, tá vendo? Não é uma imagem tomográfica que eu pego a imagem tomográfica no começo do nariz, como eu peguei nas outras imagens. Essa imagem está lá no fundo, ó. Tudo isso aqui é um tumor, ó. Então, um tumor de crescimento enorme mesmo, que é um tumor que fica lá na parede posterior do nariz. Quando eu pego essas imagens aqui, ó, vou tirar daqui, ó. Aqui o tumor, ó, o corte coronal é lá atrás do nariz, ó, tá vendo? Esse é o sinal que eu falei para vocês, ó. Tá vendo? Existe um alargamento aqui, ó, aonde sai a artéria esfenopalatina. Então, o tumor ele cresce para dentro da cavidade nasal, ele está invadindo base de crânio, ele cresce aqui, ó, para a fossa pterygo-palatina aqui, para a fossa inframandibular, ele tem um crescimento assim, ele é um crescimento, como ele tem muito vascularização, ou seja, um tumor que ele é muito vascular, ele é muito forte, ele consegue então se expandindo, ele vai ocupando espaço por tudo, o crescimento dele é horrível, assim, se vocês pegarem na internet, assim, vocês vão ver essas lesões crescendo assim, com deformidades craniofaciais em pacientes jovens, assim, é desastroso esse tumor. Quando a gente pega, então, esse tumor, se vê que ele não tem esse aspecto de cérebro invertido, igual tem do papiloma, é uma lesão bem de caráter mais posterior, pega muito contraste mesmo, né? Desculpa aqui mostrando, ó. E quando eu pego as 3 lesões, ó, que a gente já está vendo aqui, ó, então o pólipo de Killian embaixo do olho do lado direito, ele é totalmente cinza, eu não tenho um alargamento do complexo ósseo-meatal, mas é uma lesão que ela cresceu e ocupou tanto o seio maxilar quanto a cavidade nasal. Deixa eu ver o que está falando aqui.
A Camila já fala dos temas para você. E daí mostrando aqui, ó, olho direito, olho esquerdo do paciente aqui, ó, você observa que existe um alargamento aqui, ó, que eu tenho ou alguma coisa cresceu, está crescendo aqui, ele está alargando esse complexo osteometal. Aqui eu não tenho os dois lados, a distância é igual, aqui eu tenho um alargamento, e essa imagem é uma imagem posterior. Então, o paciente que tem uma lesão unilateral posterior na cavidade nasal, daí eu penso em angiofibroma juvenil. Tá bom? Então vamos lá, a gente vai para os tumores esqueléticos agora. A gente tem basicamente, são os dois grandes grupos, que são os cordomas e os condromas. Então os cordomas é um tumor de clivos, esse é um tumor extremamente agressivo também, mas isso foge um pouco da nossa aula aqui. Os condromas são tumores cartilaginosos, mas o tumor que eu quero que vocês nunca esqueçam é esse tumor aqui, uma neoplasia benigna, que é o osteoma, é o tumor mais comum dos seios paranasais. Então, a gente fala em estesioblastoma, estesioneuroblastoma, a gente fala de angiofibroma, a gente fala pólipo de quilha, mas se cair numa prova qual é o tumor mais comum, vai pensar, com tumor, eu não falei de benigno nem maligno, é uma massa que cresce dentro da cavidade nasal, os seios paranasais, o mais comum realmente é o osteoma. Acomete principalmente o seio frontal, um tumor de crescimento silencioso, ele dificilmente lhe dá alguma sintomatologia, tá bom? Na tomografia ele tem uma aparência brilhosa mesmo, são lesões que a gente chama hiperdensas, e o tratamento cirúrgico é apenas se causar deformidades crânio-faciais. Né? Então é muito simples a gente ver isso aqui, ó. Pólipo de Killian, se vê que ele não houve um alargamento do complexo osteomeatal, ó, o tamanho do complexo é normal, então é um tumor que cresce se acomodando dentro dos espaços onde tem ar. O papiloma invertido é um tumor que ele cresce normalmente nessa região do etimoide e do seio maxilar, um tumor que vai crescendo e ele faz um alargamento desse complexo osteomeatal. O angiofibroma é um tumor altamente vascularizado em pacientes do sexo masculino que fica mais posterior. E o osteoma, a gente vê claramente aqui a lesão nessa região aqui, que é aquele tumor que tem um realce brilhante, ele é hiperdenso. Tá bom? Veja que é totalmente diferente uma coisa da outra. Tá bom? Tá? Então, agora a gente vai falar sobre os tumores esqueléticos, falando sobre a displasia fibrosa, que é uma lesão pseudoneoplásica recidivante, então, onde eu tenho um defeito congênito de modelagem, essa doença é muito triste mesmo, onde o tecido fibroso ele substitui o osso medular, criança e adolescente, principalmente em sexo masculino, né? E tem essa síndrome de Albright, e esse é o aspecto daí que eu tenho das crianças que têm essa displasia fibrosa, né? Vocês podem ver que a característica óssea desses pacientes é completamente alterado, né? Então, quando você acompanha, você vê que todo o osso ele tem uma alteração. Então, esses pacientes eles apresentam essa displasia fibrosa. Veja que não tem osso que seja mais ou menos normal. É um osso que ele é sempre totalmente alterado, né? Então, o pólipo de quilha, então eu não tenho alargamento do meu complexo osteomeatal, ele respeita as estruturas do meu nariz, ele vai se desenvolvendo no espaço aéreo. O papiloma invertido tem um alargamento do meu complexo osteomeatal, ou seja, ele vai ocupando o espaço, tanto que alguns pacientes têm até proptose, porque ele empurra o globo ocular, O angiofibroma é um tumor lá da porção posterior do nariz, que a gente fala, que é do forame esfenopalatino. O osteoma, que é o tumor mais comum, se vê que é um tumor brilhante, porque ele é um osso compacto, ele é só um osso brilhante mesmo. E a displasia fibrosa, vocês podem ver que todo o componente ósseo, veja a alteração que eu tenho do osso desse lado para esse lado. Então, quando eu faço um acompanhamento do osso, você vê que o osso inteiro está comprometido. Então, isso é uma displasia fibrosa. E o fibroma é ossificante, ele dá mais em mulheres negras, esse é um tumor bem mais raro, assim.
Ele é uma variante da displasia fibrosa, até pode ter um pouco de dificuldade de classificação. Basicamente, a gente vai ter, porque a displasia fibrosa ela é uma lesão que dá mais em criança e adolescente, e o fibroma ossificante ele dá mais em mulheres negras na quarta década de vida. Então, você vê que é uma lesão também que você pode ter deformidades mesmo, mas é uma lesão toda irregular, de caráter ósseo, que eu tenho dentro da cavidade nasal em mulheres na terceira, quarta década de vida, normalmente em mulheres negras, tá bom? Então, quando eu pego aqui novamente os tumores, então um pólipo antrocanal de Killian é um pólipo que ele tem um crescimento que ele não faz alargamento do complexo osteomiatal, ele ocupa os espaços. O papiloma invertido ele pode fazer alargamento do complexo osteomiatal, ele vai se expandindo, vai empurrando as estruturas, tanto que o paciente às vezes pode até ter uma exoftalmia. O angiofibroma é uma lesão lá atrás da cavidade nasal, pega criança somente do sexo masculino. O osteoma é o tumor mais comum dentro do nariz e das cavidades paranasais. Você vê que é uma lesão brilhante que eu tenho, normalmente o local mais comum é o seio frontal. A displasia fibrosa é uma alteração que eu tenho de caráter congênito, que pega muito em criança. Você vê que parece que é uma continuidade do osso aqui que tem essa alteração. O fibroma ossificante é uma lesão totalmente irregular de caráter ósseo que normalmente acompanha mulheres negras entre terceira e quarta década de vida. Tá bom? Estou terminando, turma. E os tumores malignos, daí o tumor maligno que a gente mais encontra, então, é o carcinoma epidermoide, realmente ele envolve sexo masculino, então, idade a partir da sexta década, o paciente tem sangramento nasal, epistaxe, e essas lesões vegetantes da cavidade oral e palato, realmente é desastroso, porque esses pacientes têm vários fatores envolvidos, fatores socioeconômicos, essa restrição que a gente tem à saúde, realmente isso é desastroso mesmo. E essa é a lesão, você vê que ele não respeita nada, não respeita ninguém, então o carcinoma epidermoide é uma coisa que vai crescendo e vai ocupando tudo mesmo. Vocês podem ver então nessa tomografia, a gente vê claramente então o pólipo de Killian, um pólipo que ele cresce dentro do seio maxilar, vai para a cavidade nasal, não alarga o complexo osteomiatal. O papiloma invertido ele preenche o etmóide maxilar, ele é expansivo, às vezes o paciente tem exoftalmia. O angiofibroma é uma lesão de criança, adulto, criança, adolescente, lesão posterior, sangramento nasal, unilateral, uma lesão de caráter que a gente vê bem avermelhado. O osteoma é uma lesão esbranquiçada, que fica muito clara dentro quando a gente pede uma tomografia. A displasia fibrosa é uma lesão de caráter que pega a criança, que é uma deformidade de origem congênita do osso. O fibroma ossificante em mulheres de raça negra, de terceira e quarta década de vida. Carcinoma epidermoide, paciente envolvido com tabagismo, característica muito comum da lesão. Tá bom? E o estésio neuroblastoma, então, como a gente já comentou previamente, então, é um tumor do teto da cavidade nasal e da fossa craniana. É um tumor das células sensitivas do primeiro par craniano, ou seja, o tumor ocorre lá no nervo olfatório, invade muito a base de crânio, tem as classificações de Kadish que dão o estadiamento dele, e essa é a lesão do angiofibroma. Então, você vê que eu perdia como essa continuidade óssea, o osso sumiu daqui. Então, que lesão que me dá na porção mais alta do nariz, que há uma erosão do osso do nariz. Então, provavelmente é o estésio neuroblastoma mesmo, tumor maligno que tem que estar na imagem da gente. Então, novamente, e esse daqui eu coloquei de propósito para a gente diferenciar o angiofibroma do estésio neuroblastoma. Vocês podem ver que o estésio neuroblastoma, aqui eu consigo ver a órbita do paciente, então é um tumor mais anterior, e olha como ele pega a meninge aqui, ó,
É desastroso esse tumor de características invasivas do sistema nervoso central, sabe? Então, o pólipo de Killian, esse é o primeiro slide, esse é o nosso primeiro slide. Então, o pólipo de Killian, ele cresce embaixo, ele cresce no seio maxilar, ele vai para a cavidade nasal, ele ocupa espaço, ele não empurra estruturas. O papiloma invertido é um tumor que ele cresce empurrando estruturas, ele pode fazer alargamento do complexo ósseo meatal, isso vai fazer com que às vezes o paciente tenha até uma exoftalmia. O angiofibroma é um tumor de menino e adolescente, sexo masculino, sangramento nasal, lesão unilateral. O osteoma é o tumor mais comum que a gente encontra na cavidade nasal, ele é um tumor de característica esbranquiçada. Displasia fibrosa a gente encontra em criança também, mas é uma alteração do osso, nada tem a ver com angiofibroma, veja que aqui é uma alteração do osso mesmo, tem uma continuidade do osso. O fibroma ossificante é uma lesão que é uma derivação que ocorre em mulheres negras de terceira e quarta década de vida. Carcinoma epidermoide é um tumor extremamente agressivo, de crescimento extremamente agressivo, de destruição muito ampla, que tem normalmente, ocorre homens na sexta década de vida. Estésioneuroblastoma é um tumor que acomete ali na idade média de 30 anos de idade, para menos ou para mais, e é um tumor que envolve base de crânio, é um tumor maligno extremamente agressivo na cavidade nasal. Tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês. Só como último slide, eu queria passar para vocês que quando a gente lida com câncer no consultório, o relacionamento que a gente tem com os pacientes, ele realmente tem que ser uma consulta totalmente à parte, ele foge, você tem que desligar o seu timer em relação à consulta aos pacientes e se dedicar muito. É difícil você falar sobre esperança com os pacientes, sabe? É muito difícil. E, por exemplo, nesse caso clínico aqui, do paciente com tratamento com Alzheimer, então você vê que a tristeza que tem no paciente, onde eles começaram o tratamento clínico, né? Até veja a camiseta do paciente falando End Alzheimer, que é o fim do Alzheimer. Eles iniciaram um tratamento clínico com uma droga que eles falaram que ia ser uma droga espetacular. Ela bombou no Nasdaq, que explodiu em ações. E depois de uns 3 anos, eles mandaram uma mensagem para os pacientes falando assim, olha, tudo que a gente viu sobre essa droga não era verdade. Então, desastroso isso para qualquer tipo de paciente, você botar suas esperanças num tratamento clínico, numa conduta, e de repente você vê que tudo é uma mentira. Então, eu pedi que vocês tenham paciência em relação a isso. E mais do que nunca, isso aqui eu acho que é uma coisa que eu tenho muito na minha mente, eu acho que eu gostaria muito que vocês tivessem na mente de vocês. A gente decide como a gente quer levar cada dia os nossos dias, sabe? Essa decisão é nossa. Eu acho que a gente tem o privilégio da gente estar aqui, só o fato da gente estar aqui, nós todos já somos privilegiados. Então a gente decide como a gente leva o nosso dia, tá bom? Dúvidas? Perguntas? Alguma coisa? Então valeu, obrigado João, obrigado turma. Essa aula é super importante, assim, é uma aula que para mim ela é super, super importante. Eu adoraria ter mais tempo para ela, assim, para falar assim das lesões. Espero ter passado o principal assim para vocês e sempre, sempre, sempre contem comigo e lembre aquilo que eu falei. Só o fato da gente estar aqui nós já somos privilegiados, tá bom? Um beijo de coração. Fico à disposição de todos vocês, tá bom? Muito obrigado, turma. Um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem. Tudo isso passará em breve. Em breve estaremos todos juntos novamente, tá bom? Muito obrigado, turma. Obrigado. Tchau.